Olá, estamos iniciando Folha na TV, home office, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. A nossa entrevistada de hoje é a secretária de Cultura do Estado, Melina Freitas. Melina, quero te agradecer a sua presença, seja bem-vinda. Olá, eu que agradeço, Cícero, fico muito honrada com o convite e poder participar desse espaço que eu acho tão importante. Legal, agora nesse novo formato, né, Melina, que a gente tem se adaptado, né, cada um na sua casa, faz parte, né? Essa nova realidade que foi imposta ao mundo inteiro, né? E é interessante como nós precisamos, diante da necessidade, nos reinventar. E estamos aqui hoje através, né, da tecnologia, da internet, enfim, uma nova forma de levar adiante, né, a comunicação e tantos outros trabalhos que estão sendo realizados dessa maneira também. É verdade. A gente tem vivido um momento atípico, Melina, né, em virtude da pandemia do coronavírus. O setor cultural talvez tenha sido um dos mais afetados, provavelmente o primeiro a parar e, consequentemente, deve ser um dos últimos a voltar. Enfim, uma situação difícil. Como tem sido a realidade da Secult nesse momento de pandemia? Existe também um estudo aqui em Alagoas sobre o impacto financeiro no setor cultural diante de toda essa situação, né, dramática que a gente tem vivido? Nós fomos surpreendidos, assim como toda a sociedade, pela pandemia e pelas medidas de isolamento social que, como você bem colocou, interferem diretamente na atividade artístico-cultural. Então, nós fomos os primeiros a parar, certamente seremos um dos últimos a retomar 100% plenamente as nossas atividades. E dentro das nossas possibilidades, né, diante do primeiro decreto governamental, em março desse ano, nós imediatamente nos debruçamos sobre o nosso planejamento, que foi, a princípio, completamente suspenso, né? Então, nós precisamos trabalhar nas alternativas. E ainda nesse primeiro decreto, nós encaminhamos à Procuradoria-Geral do Estado o projeto do Festival Dentro de Casa Tem Cultura, né, que foi um edital que investiu R$300 mil, mais de R$300 mil, na transmissão, na realização de lives de artistas alagoanos, muito antes da sanção da Lei Aldir Blanc, que é uma lei extremamente importante, que foi sancionada essa semana, mas muito antes disso, o governo de Alagoas já lançou esse edital e já se preocupou em dar suporte, né, a essa classe que foi tão afetada. Nós, respondendo a sua pergunta, não temos ainda um mapeamento do impacto que isso causou a todos os segmentos artísticos e culturais. Mas, no dia a dia, a gente percebe que foi absolutamente traumático as consequências, exatamente, as consequências dessa paralisação. Mas sabemos também que foi necessário, a saúde pública, as autoridades de saúde pública deram essa orientação e nós não podíamos ir de encontro. Porém, continuamos trabalhando no sentido de amenizar essas medidas e dar alternativa aos nossos artistas, aos nossos produtores. Eu chamo de trabalhadores da cultura, porque é um universo extremamente amplo, né? Quando se fala em cultura, imediatamente se vem à mente o artista, mas todo artista ele trabalha com uma equipe, então são inúmeros trabalhadores da cultura, além do que a cultura envolve inúmeras classes, inúmeros segmentos. É verdade. Há algum indicativo de data do retorno das atividades culturais, dos espaços culturais aqui no estado, Melina? O que você tem para dizer aqui aos artistas da terra, né? Qual é a previsão? O retorno ele é gradativo? Como isso se dará? E quando nós teremos assim o retorno pleno? Claro, a depender
né, de como vai desenrolar essa questão, como vai se desenrolar essa questão da pandemia, né, a curva sendo cada vez mais achatada, diminuição dos casos, claro que isso é um fator importantíssimo. Mas hoje, qual é a previsão? Seguindo o que rege as autoridades sanitárias, hoje o nosso governo estadual, ele fez uma prospecção, né? Então, Maceió, acho que a partir de hoje, migrou já para a fase laranja, onde já outros empreendimentos serão reabertos, a orla será reaberta. Claro, respeitando os critérios estabelecidos de segurança e obedecendo essa prospecção que foi feita, as atividades em teatros, em centros culturais, só deverão ser retomadas realmente mais para o final do ano. É uma previsão dramática, difícil, mas que eu particularmente entendo como sendo necessária. Tem sido assim no mundo inteiro, então eu acho que nós vamos precisar trabalhar nessas alternativas de forma mais ampla. E acho que agora, com o advento da Lei Aldir Blanc, nós teremos maiores possibilidades de dar um suporte maior aos trabalhadores da cultura. Mas, infelizmente, é uma realidade que nos é imposta, não é? As aglomerações, elas tendem a propagar mais o vírus. E é praticamente inerente à atividade cultural, de forma física, o público, né? A forma presencial, então, né, ela gera um risco, naturalmente, né, de propagação muito maior. De forma presencial, é difícil você abrir portas de centros culturais, de espaços que possam aglomerar. Eu acho que a gente precisa trabalhar em alternativas, e talvez alternativas sejam, por exemplo, definir quantidade, diminuir, estabelecer distância de público. Mas, enfim, a cultura está muito atrelada à atividade turística, ela está muito atrelada à gastronomia, que é um segmento cultural, né? A nossa gastronomia. A economia criativa, né? A economia criativa toda gira em torno dela, né? Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado, é preciso que a gente analise com muita firmeza e com muita clareza também, para que não restem dúvidas, para que as pessoas não achem que existe algum movimento no sentido de travar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nosso trabalho é sempre, a nossa visão é sempre no sentido de que são trabalhadores que necessitam retomar suas atividades, mas de que maneira? Para a sua própria segurança, inclusive, né? De forma segura e de forma coerente. Não adianta claro. A gente reabrir teatros, reabrir espaços culturais e colocar a vida dos artistas e do público em risco. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que, inclusive, a cultura se tornou uma alternativa para todo mundo, porque nesse período de isolamento, todos nós recorremos a um livro, recorremos a uma boa música, recorremos a um filme, e tudo isso é um mecanismo que tem ajudado as pessoas a superar, né, essa dificuldade que naturalmente a gente não estava preparado para isso, né, do isolamento social, de ter que ficar mais tempo em casa. A cultura realmente é uma das boas alternativas. Foi uma alternativa que surgiu. O maior exemplo, eu sempre digo isso, são as lives, que têm garantido o entretenimento a inúmeras famílias Brasil afora, e aqui em Alagoas não é diferente. E o Festival Dentro de Casa deu um retorno extremamente positivo, no que diz respeito ao público, no que diz respeito aos músicos que foram contemplados, aos artistas que foram contemplados. Então, eu vejo como assim, a emergência de se retomar as atividades, tem também a coisa do emergir, né? Tem a coisa do sair do subterrâneo, tem a coisa de emergir como essa alternativa que nós falávamos. Na prática, Melina, por falar em Dentro de Casa, né, do festival que a Secult lançou através de edital, na prática, quais ações a Secult adotou
e tem adotado para que a gente possa superar esse momento da forma menos traumática possível para o setor cultural? Eu acho que a grande sacada foi realmente o Festival Dentro de Casa, que nós já estamos trabalhando para um Dentro de Casa 2. E dentro dessa perspectiva que a gente falava agora, né, das faixas que o Estado definiu, Maceió agora está na fase laranja, o interior continua na fase vermelha, e vai evoluindo à medida que as coisas forem evoluindo bem. Eu acho que a gente vai precisar lançar um Dentro de Casa 2, quem sabe um Dentro de Casa 3, para que nós possamos dar um suporte a um número maior de artistas. Então, eu acho que a grande iniciativa no primeiro momento da pandemia foi o lançamento realmente do Festival Dentro de Casa. Logo em seguida, em abril, nós conseguimos despachar da Secretaria da Fazenda a instrução normativa da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que está já agora no próximo mês, finalmente, à disposição de todos que trabalham com cultura, com arte em Alagoas. Nós fizemos também uma parceria com a CDTU, no sentido de dar um suporte e distribuir cestas básicas para mestres da cultura, mestres que estavam realmente necessitando de uma cesta básica. Então, nós conseguimos, junto à CDTU, 80 cestas básicas que foram distribuídas com o auxílio da mestra Vânia Oliveira, do Fred Correia, da Ziza Vilhena, do João... Ai, meu Deus, eu esqueci agora o sobrenome do João, mas foram 4 representantes da cultura de segmentos diferentes que nos auxiliaram no sentido de fazer essa triagem e identificar mestres da cultura alagoana que estavam em situação de vulnerabilidade. Nós fizemos a doação dessas 80 cestas e estamos participando ativamente dos GTs do Fórum Nacional de Cultura, que desde o princípio vem fazendo um trabalho de mobilização. Eu atribuo muito dessa mobilização a aprovação na Câmara e no Senado da Lei Aldir Blanc, a sanção da Lei Aldir Blanc, tem uma parcela representativa da contribuição do Fórum Nacional, do qual a Secretaria de Cultura faz parte e tem debatido inúmeros temas. E mesmo agora, já com a sanção, nós continuamos participando desses grupos de trabalho do Fórum Nacional para que a regulamentação seja divulgada, seja oficializada pelo Ministério do Turismo e que os estados possam normatizar. Esse trabalho é muito importante porque o alinhamento dos estados dá um retorno positivo para todos nós. Nós ganhamos força com essa união. Da mesma maneira que essa semana nós tivemos a Assembleia Geral, você inclusive participou, nos deu a honra da sua participação, e eu considerei um momento ímpar para a cultura do nosso estado, porque nós tivemos mais de 300 inscrições e foram muitos participantes, foi um debate longo, mas muito produtivo, né, onde ficou claro que a participação do poder público, mas também da sociedade civil, é extremamente necessária, e na nossa condução nós vamos dar protagonismo exatamente a isso, à sociedade civil e ao poder público, de forma que esse diálogo traga um resultado positivo a todos. Realmente, Melina, a Assembleia Geral foi um passo importante, aproximar o poder público da sociedade civil, no caso específico do artista, né, do agente cultural, poder ouvi-lo. Eu achei uma iniciativa muito bacana e que outras iniciativas como essa sejam adotadas. Parabenizo, inclusive, você por essa iniciativa, a Secult. E em relação ao Dentro de Casa, que você falou, eu vi assim, algumas críticas, as principais críticas, logo quando o primeiro edital foi lançado, antes das retificações, foi a questão da burocracia estatal, né? Como superar essa burocracia estatal? Porque a gente sabe que o agente cultural, e aí eu vou falar como músico que sou, né? Músico contrabaixista, eu toco baixo, tem inclusive um amigo meu que brinca, que diz que eu toco muito baixo, né? E eu pensei que era porque eu tocava bem, mas depois ele me disse que era porque eu tocava baixo mesmo, né? Aí eu aumentei o volume.
E eu vejo a realidade, sabe, Melina, dos músicos da terra. São profissionais que, na sua maioria, não só os músicos, mas os técnicos, os roadies, os iluminadores, ou seja, toda aquela cadeia que compõe o segmento, né? São profissionais que, em sua maioria, trabalham na informalidade, dependem do cachê para sobreviver, não é? O cara toca lá, o camarada toca, recebe o cachê e vai para o mercadinho fazer a feira dele, vai pagar a conta de luz, né? Infelizmente, é essa a realidade que nós temos. E a burocracia estatal, eu vi que afastou pessoas. Muitas pessoas entraram em contato comigo, eu não vou poder participar, porque eu não tenho certidão tal, porque eu não tenho isso. Como superar essa burocracia estatal para que essas próximas ações da secretaria realmente contemplem o artista que mais precisa? Eu tenho dito, inclusive, para os colegas, a gente tem vivenciado o glamour das lives, né? Os artistas tocando, é uma coisa bonita, sobretudo os artistas nacionais. Mas a gente tem uma realidade do músico que é bem diferente. O cara precisa daquela grana para sobreviver, não é? Para levar o alimento para casa. Então, como superar essa burocracia para atingir esse público mais da informalidade, o cara menos conhecido, mas que precisa e precisa ainda mais? Cícero, essa dificuldade na organização, digamos assim, da documentação, essa coisa mais burocrática mesmo, que não é nenhuma exclusividade da Secretaria de Cultura. Nós vemos essa dificuldade da burocracia em todas as áreas da nossa sociedade, em outras pastas de todos os governos. E desde quando eu cheguei a gestão da Secretaria de Cultura, que eu percebi essa dificuldade de muitos artistas, de muitos trabalhadores da cultura em lidar com a coisa da documentação, da burocracia. E nós sempre disponibilizamos na Secretaria de Cultura o suporte técnico para orientação, para o apoio a esses profissionais que a gente percebeu essa dificuldade em se organizar nesse sentido, porque, na verdade, existem questões que não dependem do direcionamento da Secretaria de Cultura, que vão além da nossa capacidade de gestão. Então, o que nós podemos simplificar, nós simplificamos. O que nós podemos retirar, inclusive do dentro de casa, nós retiramos justamente para facilitar a participação desses que mais precisam, como você bem colocou. Existem questões que, infelizmente, a gente não consegue transpor, que são impostas mesmo pela legislação, pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos de transparência, e a gente não consegue realmente fugir deles. Então, eu acho que é uma discussão para ser levada mais adiante, inclusive para os órgãos legisladores, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, inclusive Câmara Federal. Mas eu acho também que é preciso que a gente faça uma reflexão no sentido de, se eu quero uma gestão democrática, justa e transparente, eu preciso também colaborar para que isso aconteça. Então, algumas certidões, alguns registros, alguns documentos são extremamente necessários. E eu acho que é importante também que exista uma conscientização no sentido de eu estou aqui, ok. E no que o poder público precise dar suporte, que o poder público chame a si a responsabilidade. Então, é uma discussão que eu acho que precisa ser feita. Acho que com a reformulação do nosso Conselho Estadual é um bom momento para que esse tema seja debatido, mas claramente nós nos deparamos com uma legislação que nos impõe algumas necessidades, e são necessidades que muitas vezes a gente não consegue suplantar, mas todos os pontos que nós podemos retirar, que nós podemos simplificar, nós simplificamos. Tivemos inúmeras conversas com a PGE nesse sentido, inclusive eu acho que a Procuradoria-Geral aqui em Alagoas, ela já evoluiu no sentido de se sensibilizar com a realidade dos trabalhadores de cultura, e acho que a gente pode evoluir mais ainda, mas acho que já houve uma flexibilização nesse sentido, e como eu coloquei, acho que é uma discussão que precisa ser levada mais adiante. É verdade, Melina. E eu acho assim, que é importante que a crítica construtiva seja feita para que a gente possa evoluir.
não é? Como você falou em relação à PGE, por exemplo, é preciso que haja um entendimento levando em consideração a realidade concreta. O agente de cultura, o artista, né? O profissional que é destinatário, né, das ações da Secult, em regra, eles têm uma especificidade, não é? Ele vem de um setor informal. Então, a gente precisa levar isso em consideração, não é? Eu acho que aí a questão prioritária deve ser realmente assistência, né? Não pode ser sobrepujada por uma questão meramente técnica. Entendo o posicionamento da secretaria, claro, em posição da legislação, a gente tem que atender. Agora, é importante, como você falou, inclusive com o novo Conselho Estadual, que sejam temas debatidos e que essas categorias possam ser ouvidas, Melina. Inclusive, eu deixo também aqui já uma sugestão, tem esse lado, né, um entrevistador, jornalista, que também é da área, né, é músico, aí o cara quer ficar dando opinião como músico também, né, mas assim, porque eu vivencio muito isso com os colegas, eu sou músico de batente, não vivo da música, mas sou músico de batente, eu tenho meus grandes amigos na música, na cultura, e eu fico muito preocupado com essa galera, porque são, poxa, grandes artistas, mas que a gente sabe que tem muitas dificuldades, inclusive em relação a isso. E você falou também da Lei Aldir Blanc, que é uma lei importantíssima, né, que é a Lei da Emergência Cultural, que foi sancionada, né, depois de uma luta ali no Congresso. Sempre eu faço que é parabenizar a relatora, a Jandira Fegali, que teve um papel fundamental, né, para que a lei pudesse chegar onde chegou. Então, em relação aqui a Alagoas, Melina, qual será o impacto da Lei da Emergência Cultural? Existe já uma estimativa? Quantos artistas, quantos espaços culturais devem ser beneficiados? E quanto vai ser injetado aqui no Estado através da Lei Aldir Blanc? Somente para o Estado de Alagoas nós receberemos, pelo menos é isso que prevê, né, o documento, 31 milhões de reais. Maceió vai receber, mas somente o município de Maceió, 26 milhões de reais. Então, aí você já pode prever o quê? 57 milhões de reais que serão destinados fundo a fundo, 31 milhões para o Estado e o restante para a capital. O restante para a capital. Cada município também receberá fundo a fundo, terá um tempo aí para executar o recurso que vai chegar. E inúmeros cadastros foram sendo feitos. Isso foi muito positivo, porque na Assembleia Geral nós anunciamos a criação do CUCA, que é o Cadastro Único da Cultura de Alagoas, que nós pretendemos unificar todos esses cadastros, porque isso, inclusive, Cícero, vai facilitar em muito a participação de artistas em futuros editais, por exemplo, em futuros programas, por exemplo, porque o artista que ele se inscrever uma vez, que ele tiver cadastrado uma vez, ele somente vai precisar atualizar os seus dados no sistema. E quando surgir, por exemplo, um edital, quando surgir um programa, ele só vai lá e coloca o nome dele e já vai constar lá todos os dados, toda a documentação dele. Isso é uma ferramenta que nós acreditamos que vai contribuir muito na simplificação fundamental. Das políticas públicas que são implantadas no estado de Alagoas. Então, porque um dos grandes problemas, permita-me, um dos grandes problemas, justamente nesse setor, como a gente tem falado aqui, da informalidade, é justamente o cadastro, né? Isso. O cara é artista, mas ele não está lá cadastrado. A secretaria não tem esses dados. Além de você poder ter, nesse momento agora emergencial, a gente vai ter uma oportunidade muito rica, valiosíssima, de gerar um cadastro, inclusive para fomentar as futuras ações da secretaria, já com base nesse cadastro. Então, que esse cadastro possa realmente contemplar esse segmento, Melina. É muito, não, muito e importante. E nós estamos exatamente no momento de construção. E eu volto a dizer, uma construção conjunta entre poder público e sociedade civil, entre municípios e governo do estado, mas também com todas as entidades que são organizadas e que têm interesse em participar. Nós buscamos fazer uma gestão extremamente democrática, aberta. Eu sou extremamente favorável às críticas construtivas, aos debates. Dificilmente a gente encontra unanimidades que não sejam burras. Já dizia
o poeta, na verdade. Então, desde o início, nós temos buscado esse diálogo, essa construção conjunta, e o Cuca, ele está acontecendo, ele está sendo construído. Então, nós contamos com a contribuição, com a colaboração de todos. Eu acho que, nesse momento, a união é muito importante, o trabalho em conjunto é muito importante, e o resultado disso vai ser visto muito em breve. Então, eu tenho percebido que as pessoas estão buscando realmente dar sua contribuição, estão dando seu pitaco, estão participando, e isso é muito importante. A participação de cada um é extremamente importante, no sentido de que nós possamos ouvir e atender à expectativa de cada setor, de cada segmento. Melina, eu vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Mudando agora um pouco de assunto, falando de política, você foi prefeita de Piranhas, possui laços familiares históricos no sertão. Como tem visto a caminhada do seu irmão, o Tiago, como pré-candidato à prefeitura da cidade? A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com Folha na TV Home Office, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. A nossa entrevistada de hoje é a secretária estadual de Cultura, Melina Freitas, a qual eu agradeço mais uma vez a gentileza de estar aqui com a gente. Melina, nós deixamos uma pergunta antes do intervalo, falando sobre política. Sempre bom também falar sobre política, né? Claro. Verdade. Você foi prefeita de Piranhas, tem laços familiares históricos, lá no município, né? No sertão alagoano, neta de seu Rosalvo, não é isso? E isso. A família tem uma tradição do sertão ali, no sertão alagoano. E agora a gente vê a pré-candidatura do seu irmão, do Tiago Freitas, à Prefeitura, né, Municipal de Piranhas. Como você tem visto essa trajetória do Tiago? Olha, eu tenho acompanhado essa trajetória do Tiago desde o início e ele tem surpreendido, inclusive, a todos nós. Nós, na verdade, quando estávamos debatendo dentro do grupo quem seria o candidato, como nós estávamos vendo o cenário político da nossa cidade, nós não tínhamos um nome definido. Existe o deputado Inácio Loyola, que é uma liderança importantíssima para nós, um homem experimentado, foi prefeito da cidade por 3 vezes, e nós tínhamos também o meu nome, que também fui prefeita aqui, com muito orgulho,
que tenham, assim, um amor e um cuidado muito grande com a cidade. E temos também outros nomes aqui, vereadores, lideranças que não têm mandato, mas que poderiam ser uma alternativa. Então, nós não definimos nome. Nós só estabelecemos que, diante da realidade difícil que o município atravessava, o nosso grupo não poderia ficar inerte e não apresentar um nome, uma opção para a nossa população, para o nosso povo. Então, a gente, de forma natural, fomos realizando encontros, diálogos, fizemos, através do movimento Todos por Piranhas, que o Tiago encabeçou, mesmo porque tinha maior disponibilidade, eu na secretaria, o deputado na Assembleia, outras pessoas nossas não tinham essa disponibilidade, e ele se disponibilizou a encabeçar o movimento Todos por Piranhas, que foi um movimento inovador, que reuniu segmentos de todas as partes aqui do município, e começou a discutir os problemas de Piranhas, as necessidades de Piranhas, o que as pessoas estavam achando do que estava acontecendo em Piranhas. Então, simplesmente, nós começamos a escutar as pessoas. E foi muito natural, Cícero, que o nome do Tiago surgiu de forma muito natural. Acho, sim, que ele é um menino extremamente dedicado, comprometido, estudou o município, conhece a realidade, conhece as pessoas e tem se colocado de forma muito equilibrada. Tem se colocado, na minha visão, de forma muito pertinente também, pontuando os problemas que existem em Piranhas e fazendo as críticas que são necessárias. Então, ele se consolidou como nosso pré-candidato a prefeito da cidade, apresentando propostas que foram construídas nesses encontros, né, escutando as pessoas, conhecendo as comunidades, estando em loco semanalmente, diariamente, fazendo visitas. Antes da pandemia, ele já vinha nesse trabalho, né? Então, quando a gente se deparou com essa realidade, foi irreversível a pré-candidatura do Tiago. Então, estou muito confiante, na verdade, porque não pelo pré-candidato Tiago, mas pelas propostas que ele tem apresentado e pela postura que ele tem demonstrado. Eu acho que o município de Piranhas hoje necessita de um gestor que tenha consciência da situação que o município se encontra, que tenha clareza das alternativas que nós precisamos ir buscar, que tenha conhecimento necessário para atender essas dificuldades, para atender essa problemática que hoje Piranhas se encontra. Na sua visão, Melina, quais as principais deficiências da gestão Maristela em Piranhas? Como você avalia a atual administração? Olha, com todo o respeito que tenho à gestora, como pessoa, eu acho que a maior limitação que existe hoje é na falta de competência mesmo. Tanto dela, competência técnica, quanto da equipe que a cerca. Eu acho que falta conhecimento, eu acho que falta atitude, eu acho que falta coragem de vir às pessoas e dizer, olha, isso está acontecendo, dar o mínimo de satisfação à população piranhense. Piranhas, pela primeira vez na história, Piranhas é um município histórico, é um município de 135 anos. E Piranhas simplesmente nunca tinha visto uma greve de professores. E pela primeira vez na história aconteceu uma greve de professores, passeatas pelas ruas da cidade. A gestora é professora e não teve a sensibilidade de sentar com o sindicato. Foi necessário que acontecesse tudo isso para que ela sentasse pessoalmente com a classe para debater a situação. Nós temos problemas na esfera de infraestrutura, a cidade tem inúmeros buracos. O governador Renan Filho contemplou o município, o PIA hoje está no tapete, nós sabemos que o recurso é 100% do governo do estado, o município não gastou R$1 e simplesmente a cidade está toda esburacada. A prefeita, de janeiro até junho, entraram nos cofres públicos de Piranhas cerca de R$35 milhões. E o portal da transparência...
o portal da transparência não é alimentado desde o início desse ano. Não existe prestação de contas, não existe informação alguma. Mas, mesmo assim, a prefeita tentou conseguir um empréstimo no Prodetur, que o Prodetur serve para investimentos no turismo. E ela tentou aprovar na Câmara essa semana um projeto de empréstimo de 12 milhões de reais que previa o recapeamento das vias públicas, que não tem absolutamente nada a ver com a rota turística do município. Não foi apresentada essa proposta à população. O Prodetur foi aprovado em dezembro do ano passado. Eles alegam que somente agora conseguiram alguma documentação. Pois bem, mesmo sem a documentação, se conseguiram essa possibilidade, por que não apresentaram ela à sociedade? Por que não falaram sobre ela? Olha, nós conseguimos esse selo Prodetur, nós podemos ter. O que é que a população acha? Por que não levaram a discussão à Câmara com antecedência, para que houvesse um planejamento, para que fosse apresentado de forma técnica e também de forma clara à população e aos vereadores, que são os representantes do povo naquela casa legislativa, para que essa proposta fosse debatida com tempo, com clareza, com calma, porque o dinheiro público é coisa séria, não é? E simplesmente agora quiseram aprovar isso. Se em 3 anos e 5 meses de gestão a prefeita, só esse ano entrou 35 milhões. Se a gente for pegar os 3 anos e 5 meses, quanto não vai dar? E ela não conseguiu fazer sequer uma operação de tapa-buraco aqui na cidade. E ela não se manifesta, Cícero. Sempre que ela precisa dar uma justificativa, um esclarecimento, ela manda um secretário. O gestor público, ele tem a obrigação de prestar contas à sociedade. Ela não se manifesta de forma alguma. As únicas vezes que a prefeita se manifesta é quando ela precisa fazer um vídeo gravado e para anunciar, digamos assim, vamos fazer a adutora do Piau. Aí mostra um vídeo com um monte de cano. É uma obra extremamente importante, mas ela não fez, ela não está fazendo. Torcemos muito para que ela inicie essa obra, mas não é uma obra entregue à sociedade. Então, é muito interessante você vir aqui e dizer que vai fazer. Isso, para mim, é mais uma promessa, só que ela teve 3 anos e 5 meses para fazer e não fez. E algo grave, Melina, algo grave que você traz é a falta de transparência. A gente sabe que é obrigação. Que eu queria até aproveitar o seu espaço para falar, não sei nem se vão depois resgatar essa entrevista minha, mas eu vou aproveitar o seu espaço para falar. Pois não. E aí ela não aprovou esses 12 milhões na Câmara, porque a maioria dos vereadores teve consciência, né, e discutiram com o próprio setor turístico, o trade turístico da cidade, sabe disso, porque assim... Sem planejamento, um empréstimo, porque esse dinheiro não está sendo dado, são 12 milhões, vem juros. Tem 5 anos de carência, sendo que daqui a 5 anos nós não sabemos qual vai ser a situação do país, nós não sabemos qual é a situação do município de Piranhas. Uma gestão que em 3 anos e 5 meses não fez a primeira inauguração de nada e querer mais um empréstimo de 12 milhões há poucos meses de uma eleição é algo... Melina, pelo delicado. Que você tem trazido, o município vive um caos administrativo. Um caos administrativo. Quase 4 anos, nada realizou. E só para finalizar, utilizaram de forma eleitoreira essa não aprovação desse empréstimo irresponsável, que na minha opinião seria irresponsável, tentando confundir as pessoas e trazer à tona aquela história de que a Melina desviou 16 milhões de reais. E eu gosto de tocar nesse assunto, porque para mim isso não é tabu. Eu respondo assim a um processo, já tive 2 absolvições e estou à espera da terceira. Eu sou a maior interessada para que isso fique totalmente esclarecido, mas, inclusive, o município está no CALC, dos 16 itens do CALC, Piranhas se enquadra em 10, e eu deixei de ser prefeita tem quase 8 anos, e quando eu saí da cidade, eu deixei a prefeitura totalmente saneada. A prefeitura estava totalmente adimplente, não estava no CALC, eu tenho um documento que comprova isso, e simplesmente tentaram desvirtuar, dizendo que Piranhas, veja bem, de 2012, nós estamos em 2020, Piranhas hoje está em 10 itens do CALC, e a prefeitura municipal, a senhora prefeita, quer atribuir essa situação
a minha gestão, dizendo que não foi, que Piranhas está no cálculo graças à minha gestão, e mistura com o processo dos 16 milhões, que eu estou provando na justiça que sou inocente, que já fui absolvida em 2 processos, e isso ninguém fala. Mas eu compreendo que seja desespero político mesmo, que seja represália pela incompetência deles mesmos. Mas, finalizando, Cícero, por essas e outras, conversando com populares, sabendo da realidade do que existe nas escolas, totalmente desestruturadas, os postos de saúde que muitas vezes não têm condição de fazer um curativo, postos de saúde que não têm um AS, que não dão estrutura mínima para as pessoas, cestas básicas que agora mesmo no período de pandemia viralizou um vídeo que uma moça postou, mostrando a cesta básica que foi distribuída. Então, são coisas assim que realmente nos deixam extremamente boquiabertos. E não tem como você dizer que essa gestão fez alguma coisa por Piranhas, porque a gente procura e realmente não encontra. Como eu estava dizendo, Melina, algo que é preocupante é a falta de transparência que você trouxe aqui. O gestor público ele tem a obrigação de prestar conta dos seus gastos, para isso existe o portal da transparência, tem que prestar contas para a sociedade, seja ele quem for. Exatamente. Ainda falando sobre política, Melina, você é do MDB, teve grande influência no PMDB jovem, como militante, né? No então PMDB jovem, lá como militante. Como você enxerga a campanha do pré-candidato do partido aqui em Maceió, o ex-procurador Alfredo Gaspar? Olha, eu acho que o doutor Alfredo Gaspar é um nome muito forte. Ele desenvolveu um trabalho reconhecido por toda a sociedade alagoana, tanto como procurador-geral do Estado, tanto quando foi meu colega, secretário de Segurança Pública, iniciou esse grande trabalho que vem sendo feito na Segurança Pública desde que o governador Renan Filho assumiu o comando do governo do Estado. Então, eu considero uma candidatura forte. Acho que ele pode ser um bom nome, e diante da figura pública que ele eu acho que ele tem grande potencial de ser um bom prefeito. Melina, nós temos um quadro aqui no nosso programa chamado Curte ou Não Curte, seguindo as tendências das redes sociais. Eu sei que você gosta sempre de estar aí nas redes sociais. Gostei dessa, viu, Cícero? Gostei. Eu acho que eu vou fazer isso no meu... Uma live assim, nem a sua, estou gostando dessa aqui. Faça assim. E você interage bem, como dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, né? Mas eu vou lhe dar os créditos, vou dizer que copiei de você. Tem que dar, né? Então, assim, a gente apresenta uma imagem para o entrevistado ou entrevistada, pergunta se ele ou ela curte ou não curte e faça um breve comentário se assim entender, ok? Ok. Primeira imagem. Senador Renan Calheiros. Curto, porque é um líder sério, é um líder extremamente trabalhador, no real sentido da palavra. É uma das figuras públicas em Alagoas com conhecimento de causa, porque fui prefeita, sou secretária de Estado, sei da influência dele em Brasília e do esforço que ele faz para trazer recursos aqui para o nosso Estado, para contribuir de maneira ímpar para o desenvolvimento dos nossos municípios. Então, assim, curto muito, inclusive, sou correligionária dele, sou liderada por ele no MDB, e é um líder que sempre me deu liberdade e autonomia à frente da juventude do partido, diferente do que muitos pensam. Eu nunca fui cerceada, e nos meus posicionamentos políticos, nem aqui em Alagoas, nem a nível nacional. Né? O senador Renan Calheiros eu super curto. Ok. Próxima imagem. A Lei Rouanet, a tão falada Lei Rouanet, Melina. Olha, a Lei Rouanet, a gente sabe que ela teve uma importância muito grande
porque foi a primeira lei que veio discutir a necessidade do investimento do poder público na cultura, das políticas culturais de cultura. Porém, infelizmente, ela trouxe inúmeras falhas, severas falhas, né, que inviabilizaram a execução dela para a maior parte dos artistas, sobretudo nós. Curte ou não curte? Sem fugir. Eu não curto. Não curte. Próxima imagem. Mário Frias, o atual secretário da Cultura agora. Nossa, minha gente. Olha, eu vou dizer que eu não curto, mas com muito cuidado, porque eu não conheço o trabalho desse rapaz enquanto gestor. É por isso que eu não curto. Eu acho que a responsabilidade que você assume em estar numa Secretaria Nacional de Cultura, no momento como o nosso país atravessa, é muito grande. Então, assim, eu esperava realmente a indicação de um nome que nos desse mais segurança. Infelizmente, eu não conheço a trajetória como gestor do Mário Frias. Como eu tenho uma trajetória de muita resistência, de muita crítica, eu respiro muito antes de detonar alguém, entendeu? Eu analiso muito, eu tenho muito cuidado nas críticas que eu faço. Então, assim, eu não curto, mas deixando claro que pelo fato de que eu não conheço como gestor, vai que o cara nos surpreende positivamente, né? E vamos esperar isso, né? Porque se for pior do que já tá, pelo amor de Deus. Verdade. Próxima imagem. Carnaval de Maceió. Curto muito. Acho importante uma tradição popular. Não pode ser melhorado, Melina? Claro que pode ser melhorado. Maceió é conhecido pelas prévias carnavalescas. Inclusive, essa foto aí é do Pinto da Madrugada, não é isso? Então, assim, nós já nos consolidamos como capital das prévias. Maceió é a capital das prévias. Alagoas tem inúmeras prévias famosas que reúnem inúmeras pessoas, multidões realmente, né? E durante o período de carnaval nós temos os aguerridos trabalhadores da cultura que fazem a Liga Carnavalesca, por exemplo. Existem também muitos bloquinhos que acontecem tanto na capital quanto no interior. E nós, nos últimos anos, temos trabalhado com editais que contemplam esses bloquinhos, que contemplam as escolas de samba, a Liga dos Bois também, que nesse período se movimenta. Nós consideramos importante fomentar e apoiar sempre. Ampliar é uma meta. Mas a gente sabe também que, voltando àquele atrelamento natural que existe entre cultura e turismo, Maceió e toda Alagoas é muito conhecida e muito forte como destino turístico de descanso no carnaval. Então, é algo que a gente precisa equilibrar, né? Mesmo porque existe uma população considerável que curte, sim, o carnaval aqui no nosso estado, em Maceió, na sua casa, com a sua família, e esse pessoal precisa ter acesso ao que é produzido aqui. A Liga das Escolas de Samba tem todo o meu respeito e eu procuro dar o máximo que nós podemos, assim, de suporte realmente a eles. Claro que pode melhorar, Cícero, a gente trabalha para melhorar, mas eu acho que é preciso também que a gente tenha essa visão de que nós temos um potencial turístico de descanso que é importante também para a nossa economia, certo? E dar uma amplitude, uma valorização, um investimento maior também para esse movimento que existe das ligas carnavalescas e dos blocos de carnaval, tendo em vista que nós já somos reconhecidos como as maiores prévias do Brasil, né? Não é à toa que anualmente o Pinto da Madrugada é transmitido no Jornal Hoje e tudo mais. A nível nacional, eu citei o Jornal Hoje porque é um telejornal extremamente assistido, né, no nosso país. Perfeito. Próxima imagem. Regina Duarte, a atriz Regina Duarte e ex-secretária nacional da Cultura. Como secretária nacional de Cultura, não curto. Me surpreendi de forma negativa com ela. Achei que estava no mundo da Alice, sabe? No Fantástico Mundo de Bob. Aquela entrevista à CNN, trazendo a... Lamentável,
fazendo afirmativas a respeito do período da ditadura, comparando com o momento atual, no momento de pandemia tão devastador como esse que nós estamos vivendo. Ela dizer que sempre morreram gente, sempre morreram pessoas, né? Quando trouxeram o dado dela, mas secretária, na ditadura as pessoas foram assassinadas. Mas sempre houve. Quer dizer, terrível, então me decepcionei muito, não curto. Como secretária nacional de cultura, não. Próxima imagem. Prefeito Rui Palmeira. Curto o prefeito Rui Palmeira. Acho que ele fez uma boa gestão. Ele é um político pacato, mas, porém, firme nas suas ações. Está finalizando aí o segundo mandato e tem muito a dizer do que fez em Maceió. Então, eu acho que quando você faz essa matemática, né? Foram 8 anos, e quantas entregas, e o que foi? Não, fiz isso e tal. Eu acho que ele está se saindo bem e acho que está aprovado. Eu curto, sim, o prefeito Rui Palmeira. Ok, Melina, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Você, como uma pessoa pública, hoje secretária estadual da Cultura, um cargo importante, e é muito... Assim, é fundamental, né, que pessoas como você, que exercem cargos públicos, que têm o que dizer, o que falar, que possam se comunicar com a sociedade. Isso é uma virtude e deve sempre ser exercida por qualquer gestor em qualquer pasta pública. Então, agradeço aqui a sua participação. Desde já retirar o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades, né? Obrigada, Cícero. Um novo curto ou não curte. Desde já, deixo o espaço aqui para que você faça suas considerações finais, por favor. Eu queria só agradecer realmente a você pelo convite. É sempre bom a gente poder falar ao público, né, sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos, sobre esse atual momento, que é um momento de construção na cultura, de forma leve, como você muito bem conduziu. Então, só tenho realmente a agradecer. Obrigado mais uma vez, Melina. Obrigado a você que está em casa pela audiência. Folha na TV Home Office. Nosso compromisso é com a verdade.